Sim, há uma diferença grande na questão da telemedicina aqui no Exército, especialmente porque, do ponto de vista de proteção de dados, que é algo que vocês abordaram aí tangencialmente, isso é algo que a gente não se preocupa, tá? E a gente não se preocupa por quê? Porque tudo que a gente usa de telemedicina, a gente utiliza por uma rede própria. Então, mesmo quando a gente faz uma telemedicina com a Amazônia, por exemplo, isso trafega por meio de uma banda e um satélite de uso exclusivamente militar. Então, tem um nível de criptografia, de segurança de dados, e como não tem, ou pelo menos não é para ter acesso de outros atores, qualquer acesso que não seja identificado, a gente já sabe o que está acontecendo, então a capacidade de gerar segurança é muito maior, tá? Mas vamos entender um pouquinho esse projeto aqui. Ele não começou pela neurocirurgia, mas a neurocirurgia é o que a gente tem mais utilizado hoje em dia. E a ideia foi implementar isso lá atrás, em 2015, como uma ferramenta de gestão no atendimento à saúde, e vocês vão entender o porquê, tá? Eu prometo ser breve. Em todos os slides vocês vão ver que no final existe aí o meu e-mail, quem quiser aprofundar um pouco o tema, fique à vontade de me fazer contato por e-mail, tá? Então, a definição de telemedicina pela Organização Mundial de Saúde vejam o termo, a disponibilização de serviços de saúde. Então, não necessariamente apenas a área médica. A gente tem telepsicologia, tem teleenfermagem, tem uma série de coisas. Em alguns países, como o Canadá, por exemplo, até quem utiliza a telemedicina, a ferramenta, é o pessoal de tecnologia oftálmica, para aviar receita de óculos, né, de lentes corretivas. Então, isso já é algo importante da gente pontuar aqui. E, obviamente, falar das modalidades, que ela pode ser síncrona ou assíncrona, né? Isso é um conceito aí de 98. A gente tem alguns programas pioneiros muito antes disso. Então, o Mass General, que é um hospital filiado à rede Harvard, tem programas da época de 1960. Em 99, nós tivemos a primeira cirurgia comandada por telemedicina. Foi feita com auxílio de um robô num porta-aviões americano que estava na costa. Então, ele não estava aportado, não estava ancorado, e houve uma emergência lá, precisou-se fazer uma cirurgia de emergência, e ela foi feita remotamente, comandando o robô que estava a bordo desse navio hospital. Tá? Em 2001, foi feita a primeira cirurgia transcontinental. Então, de um continente se comandou o robô que fez efetivamente a cirurgia, que é um marco aí tanto na utilização da robótica quanto da telemedicina, que é conhecida como Operação Lindbergh. Ok? Aqui no Brasil, a gente tem um trabalho aí de 2015 muito interessante do Jefferson Fernandes, que é um ator aí já bem conhecido aí pessoal da área, envolvendo a integração de vários hospitais públicos com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz aqui em São Paulo, introduzindo o apoio especializado de neurologistas no diagnóstico e condução terapêutica do acidente vascular cerebral. E eles atingiram assim índices absolutamente fantásticos, né? Então houve uma redução de mortalidade de 88%, no tempo de internação caiu quase que pela metade, e a taxa de trombólise, que é a terapêutica específica que a gente usa para o AVC na fase aguda, em até 3 horas, subiu de 40% para 100%. Então vejam só como a gente, com essa ferramenta, a gente consegue levar um apoio extremamente especializado, porque isso é o que é feito no mundo inteiro hoje em dia, para comunidades pequenas, como por exemplo essa de Santo Antônio de Jesus, e com ganhos inquestionáveis, né? Aqui no Brasil, a gente já tem uma rede universitária de telemedicina, né, com grupos de interesse especial, chamados SIGs, e essa rede ela integra várias instituições de renome e de conhecida atuação na área. Então, desde o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, com o professor Chau, até o Hospital São Paulo, aí, com o pessoal da Telemed, até instituições privadas como o Oswaldo Cruz, né? E sempre atingindo índices fantásticos de redução de morbidade ou de mortalidade. Eu destaquei aqui embaixo um estudo publicado entre o Hospital das Clínicas da USP e o Hospital de Base de Porto Velho na área de oncopediatria. Vejam, qual a condição da gente conseguir levar e reter um oncopediatra lá em Porto Velho? Eu não sei quantos de vocês conhecem Porto Velho,
mas é uma cidade que é difícil, né? Apesar de ser uma das mais desenvolvidas da região amazônica, o clima é hostil, os recursos, por vezes, precisam ser encaminhados para pacientes, e com a utilização dessa ferramenta, a mortalidade caiu entre 62% e 80% numa área extremamente sensível, como é o câncer nas crianças, né? Então, vejam aí como isso faz diferença para a gente aí, né? Do ponto de vista econômico, vejam só esse estudo interessante aí do Canadá, especificamente em pacientes com epilepsia. Vejam que a economia foi de $430 canadenses por paciente. Além disso, a adesão do paciente ao tratamento foi maior. Por quê? Porque esse paciente não precisava se deslocar, às vezes, de um local ermo até o hospital de referência. E vejam a economia global estimada para o sistema de saúde canadense. $90 milhões canadenses por mês, apenas com uma doença, que é a epilepsia. Então, imagine isso aplicado globalmente, né? Imaginem esse recurso, como ele vem sendo empregado atualmente, para tratar à distância, remotamente, aqueles indivíduos que estão trabalhando numa plataforma de petróleo, onde para evacuar esse indivíduo, às vezes, para fazer uma consulta de uma dor de abdominal, eu tenho que levar esse paciente e trazê-lo de volta de helicóptero. Às vezes isso não é possível, porque o tempo, o clima não permite. Então, existe tudo isso que a gente tem que levar em consideração. Nas UTIs, o benefício principal não é econômico, ele é de qualidade do atendimento. Em lugares remotos, mesmo aqui no Brasil, a gente não consegue um atendimento de qualidade porque quem fica é o recém-formado, não é o médico especialista e intensivista, tá? Vejam esse outro estudo de 2014, onde a gente vê insuficiência cardíaca congestiva, AVC, doença pulmonar. Olha o custo de $129 bilhões, com mais de 300 mil óbitos, e a gente vai conseguindo reduzir isso por meio do emprego da telemedicina. Aqui tem mais uma série de estudos mostrando aí realmente o que a gente consegue fazer, o que tem sido feito. Existem programas específicos como Specialists on Call nos Estados Unidos, tá? E os estudos pós-atendimento, eles focam em alguns indicadores, como, por exemplo, a satisfação do paciente, a redução do custo hospitalar, a maior adesão ao tratamento e a disponibilidade imediata, praticamente, de opiniões especializadas em locais onde dificilmente se teria acesso a esses ultra especialistas. No Exército Brasileiro, em 2004, existiu uma portaria do comandante do Exército designando o Estado-Maior como responsável pela política referente à telemedicina e telesaúde na Força Terrestre. O ator nosso aqui que cuidou disso foi o chamado Departamento Geral do Pessoal, que é uma espécie de RH, e a finalidade primária era apoiar locais mais carentes. Então, só para vocês terem uma ideia do que é um local mais carente, eu vou puxar um exemplo aí que está bastante aí na mídia por conta da morte do Dom Phillips e do Bruno, né? Esse caso aí que aconteceu e que está gerando uma enorme repercussão aí. Foi próximo à cidade de Tabatinga, que é uma localidade remota, onde o Exército tem um hospital. Então, para se chegar lá, são 2 dias de barco. E como é que eu vou manter lá uma estrutura de ultra especialistas? Muito difícil. Então, a telemedicina ela foi usada, né? Eu gosto muito desse conceito do vice-almirante Carmona, onde ele diz que a telemedicina ela funciona tanto para mover o médico à frente quanto o paciente à retaguarda. Então, ela permite esse trânsito de inteligência, né? Inteligência no sentido de aconselhamentos, de sugestão, de mentoria médica para os médicos que estão fisicamente na linha de frente ali, para o generalista. Então, ela é utilizada como uma ferramenta para dar suporte à missão, seja ela uma missão de combate ou uma missão humanitária como a que a gente desempenhou no Haiti, por exemplo. Isso aqui é uma distribuição para vocês darem uma olhada de toda a estrutura de saúde que o Exército Brasileiro tem. Vocês veem que nós estamos presentes no Brasil inteiro, em locais remotos, onde a única estrutura médico-hospitalar que existe é o Exército Brasileiro. E como é que eu vou colocar especialistas em todos esses locais? É muito difícil, é impossível, né? Então, dada a grande extensão territorial, a diversidade das nossas missões, a gente atua
em combate, como lá na Amazônia acontece com as Farc. A gente atua em missões humanitárias, como, por exemplo, agora nas enchentes em Recife. Então, a gente tem um panorama internacional onde a gente apoia, né? A gente tem circunstâncias hoje de judicialização. Então, o cara que às vezes não é tratado lá em Tabatinga, ele não quer saber, ele entra na justiça e fala: a responsabilidade do Exército ela tem que ter tratado. Então, esse apoio especializado ele se reveste ainda de muita importância, principalmente judicial também. Tá? Hoje em dia, tocando um pouco, fazendo uma interface com o que o Júlio falou, dos biosensores, essa telemetria, ela existe já no Exército americano, onde o indivíduo, o soldado, o combatente, ele veste uma espécie de uma segunda pele e o comandante de pelotão dele remotamente tem mensurações em tempo real de frequência cardíaca, saturação de oxigênio e até mesmo variação de pressão, não pressão arterial, pressão a que o indivíduo está submetido. Então, por exemplo, explode uma bomba ou uma granada na região que essa patrulha estava caminhando. Será que o pessoal está bem? Será que eu posso remover essas vítimas por ambulância convencional ou eu tenho que mandar um helicóptero para fazer uma evacuação aeromédica? Como é que eu vou saber disso se com isso não desperdiçar um recurso ou perder tempo? Mandar uma ambulância que não vai conseguir transportar esse cara a tempo de socorrê-lo. Então a telemetria me diz isso. Ela me diz como é que está a frequência cardíaca, a saturação de oxigênio, a pressão arterial e qual foi a pressão ambiental a que esse indivíduo foi submetido. Isso entra no algoritmo e esse algoritmo define e dispara o método de evacuação necessário para esse militar que foi atingido antes mesmo de o médico que está à retaguarda ter consciência. Então vejam a importância disso. E tudo isso atua no sentido de quebrar um paradigma, que a gente antes tem o quê? O paciente indo até o médico, agora não. Agora nós estamos levando a solução diretamente ao paciente. Tá? Aqui são algumas imagens da diversidade de ambientes em que a gente atua, né? Nós temos aí uma ampla base de dados demonstrando, como mostrei para vocês algumas coisas, temos amparo jurídico, não é, de portarias, principalmente que surgiram agora, né, na fase da pandemia. Obviamente, há um custo inicial relativamente alto para a implantação da tecnologia necessária, mas isso se paga rapidamente. Mesmo nas especialidades onde a economia ainda não foi estudada, financeira, número, a gente se pergunta quanto vale uma vida. Quer dizer, uma vida que a gente consiga salvar com a telemedicina, que não salvaria se não tivesse, quanto vale isso? Qual é o valor? É uma questão que vai muito além do custo em si, né? Nós temos áreas aqui no Brasil onde a gente tem densidades demográficas distintas e a distribuição de médicos também é muito distinta. Então, a gente tem áreas aqui no Maranhão onde a qualidade da assistência de saúde ela é comparável à do Sudão. E tem áreas aqui em São Paulo, no bairro dos Jardins, onde a qualidade de assistência é similar à Suíça. E a telemedicina ela entra aí como um importante agente de equalização disso. Isso é para vocês verem um pouco da estrutura que nós temos para a telemedicina. Então, nós temos caminhões aptos. Aqui na imagem do canto superior direito é a sala no interior do caminhão. Tem um print aí da tela da videoconferência acontecendo e definindo como é que esse paciente vai ser evacuado ou não. E à direita, a aeronave trazendo uma das vítimas aqui para o ponto, para o aeroponto aqui do nosso hospital militar aqui de área de São Paulo. Isso aí foi durante uma operação que estava acontecendo na região das Agulhas Negras, uma manobra escolar que a gente fala com treinamento de todos os alunos, cadetes e participação de um grande número de unidades militares, de brigadas de artilharia, de infantaria, cavalaria, etc. E uma das coisas que a gente faz é treinar e colocar em prática os protocolos de atendimento de apoio à saúde e evacuação. Vocês veem aqui imagens da telemedicina executada durante as operações de apoio a grandes eventos, né? Então, no caso, aqui eu não me lembro à esquerda se era a imagem da Copa ou da Olimpíada, sinceramente, mas atuamos também como retaguarda na eventualidade de precisar de um apoio especializado, tanto na Copa quanto nas Olimpíadas e Paralimpíadas. Na parte assistencial pura, vejam, a gente vem um número de atendimentos aqui separados por região militar, mas de forma mais globalizada, de 2017 a 2022, nós já provemos em neurocirurgia especificamente mais de 1.300 atendimentos que se transformaram em cirurgias em alguns casos, né? Então vejam que o número vinha crescendo até 2019
2020 e 2021 houve uma queda por conta da dificuldade de transferência desses pacientes do resto do Brasil para cá, por conta das restrições inerentes à pandemia. E em 2022 estamos chegando à metade do ano, já com 101 cirurgias, provavelmente vamos fechar o ano aí muito mais próximo das 250 do que das 180 do ano passado. Ok? Aqui é só para demonstrar para vocês o que a gente tem de protocolo de pesquisa. Então aqui é uma ponte de safena, digamos assim, feita no cérebro. Isso foi feito de forma remota e com apoio de teletutoria. Então, o que é isso? Similar ao que vocês veem, por exemplo, num jogo de futebol, que o cara desenha a jogada, por onde foi a bola, etc. A gente vai demonstrando aqui num tablet como é que o cirurgião que está lá operando o robô na outra ponta, aonde ele tem que passar o ponto, qual é o movimento que ele tem que fazer, etc. Isso já é uma realidade. Tá? E aqui uma vista aérea da nossa unidade, o Hospital Militar de Área de São Paulo, hoje é um hospital que tem a referência nacional do Exército Brasileiro para a neurocirurgia, então a gente apoia, recebe e opera de forma definitiva qualquer caso de neurocirurgia em qualquer unidade militar do Exército no Brasil inteiro, e apoia ainda aqui no âmbito da região sudeste a Força Aérea e a Marinha, seja por telemedicina ou efetivamente, quando é necessário, com a cirurgia presencial. Era mais ou menos isso que eu tinha para mostrar, Sandra. Acho que eu consegui, por incrível que pareça, ficar dentro do tempo, e estou à disposição de vocês aí para eventuais perguntas.